No jantar da empresa do meu marido, o colega dele riu e disse: "Como é ser um perdedor? Seu marido ganha e você fica em casa." Todos riram, inclusive meu marido, menos eu. Sorri e perguntei ao CEO: "Como é saber que esse perdedor é dono de 67% da sua empresa?" A sala ficou em silêncio. Seu rosto empalideceu. "Como é ser um perdedor?" Marcus Blackwood me perguntou, sua voz ecoando pelo salão do Marriott enquanto ele girava seu uísque. "Seu marido ganha milhões enquanto você fica em casa arrumando flores." O riso que se seguiu não foi nervoso nem educado. Foi genuíno, cruel e unânime. Até meu marido, Richard, ergueu sua taça de champanhe em concordância divertida. 22 anos de casamento. E este foi o momento em que decidi destruí-los todos. Mas estou me precipitando. Deixe-me começar com esta manhã, quando eu ainda estava desempenhando o papel da esposa corporativa perfeita. Sem saber que esta noite revelaria que possuía 67% da preciosa empresa deles, antes de nos aprofundarmos. Se você já foi rejeitado ou desvalorizado apesar de suas contribuições, considere assinar. É gratuito e ajuda a compartilhar essas histórias importantes. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. O despertador nunca mais acordou Richard. 3 sonecas todas as manhãs, enquanto eu saía da cama às 5h30 para começar o elaborado ritual de manutenção da sua vida, a cozinha era minha primeira parada, onde eu realizava a mágica diária de preparar seu café da manhã perfeito. Claras de ovos batidas com precisão, sem vestígios de gema, torrada integral, dourada, mas nunca queimada. Suco de laranja fresco, sem polpa, porque ele alegava que afetava sua digestão. 22 anos dessa rotina, e eu conseguia fazer isso de olhos vendados. "Caron, cadê minha gravata de Harvard?" A voz de Richard ecoou lá de cima às 6h45, exatamente no horário. Ele sabia exatamente onde ela estava menos terceira gaveta, lado esquerdo organizada por cor, mas me pedir para buscá-la reforçou algo importante para ele. Eu era o recuperador, o descobridor, aquele que amenizava as pequenas inconveniências da vida. Subi as escadas com um café dele, 2 colheres de açúcar, sem creme menos na caneca da Harvard Business School que sua mãe lhe dera, e o encontrei parado no closet, cercado por ternos no valor de $40.000 dos Estados Unidos, com uma expressão desamparada. "O vermelho?" perguntei, já estendendo a mão para pegá-lo. "Você tem a apresentação do Morrison hoje. Na verdade, é a finalização da fusão com Singapura", corrigiu ele, pegando o café, sem agradecer. "Mas sim, o vermelho, cor forte." Cor forte. Ele disse isso como se eu não acompanhasse sua agenda há 2 décadas. Como se eu não tivesse digitado seus pontos de discussão ontem à noite, enquanto ele assistia a uma partida de golfe. Dei o nó Windsor, enquanto ele estava ali, checando o celular, lendo e-mails de pessoas que realmente importavam para ele. "Não espere acordado hoje à noite", disse ele, ajeitando a gravata que eu acabara de ajeitar. "Jantar de confraternização no Marriott. Um vestido preto seria apropriado." Apropriado. Depois de 22 anos, eu me tornei algo que era apropriado ou inapropriado. Nunca apenas eu mesmo. Almoçar com a minha mãe no clube de campo foi uma tortura. Ela sentou-se à minha frente na nossa mesa de sempre, aquela com vista para as quadras de tênis, onde ela esperava que eu comemorasse minhas próprias vitórias em vez das do meu marido. "O Richard deve estar emocionado com a promoção", disse ela, embora seu tom sugerisse tudo menos entusiasmo. "Vice-presidente sênior. Seu pai teria ficado impressionado. Meu pai teria ficado arrasado, na verdade. Ele me mandou para a Columbia Business School. Ele comemorou quando o Goldman Sachs me ofereceu o cargo de analista. Ele acreditava que eu conquistaria Wall Street. Não me tornaria uma dona de casa suburbana cuja maior conquista era lembrar do pedido de café do marido." "Você parece cansada, querida", continuou mamãe, estudando meu rosto com aquela precisão cirúrgica que as mães aperfeiçoam há décadas. "Você tá tomando aquelas vitaminas que eu recomendei?" "Estou bem, mãe." "Você também costumava dizer isso quando estava com dificuldades na Colômbia." Pouco antes de sair, ela largou o garfo, mal tocando na salada Caesar. "Por ele, eu não desisti. Eu fiz uma escolha. Sim,
E veja onde essa escolha te levou. Ela gesticulou vagamente para o meu terno Stetson, meus brincos de pérola. Toda a minha existência. Brincando de se vestir para os colegas dele enquanto seu cérebro apodrece naquela casa enorme. Eu queria contar a ela sobre a Greystone Capital, sobre a empresa de investimentos que eu havia construído em segredo, usando o dinheiro do seguro do meu pai. Sobre os 67% da Nexus Industries que eu havia adquirido por meio de empresas de fachada, sobre como toda a carreira de Richard existiu porque eu a orquestrei nas sombras. Mas eu não podia. Ainda não. A tarde passou em preparação para o jantar de hoje à noite. Salão de cabeleireiro às 14 horas, onde cobriram os fios brancos que Richard fingiu não notar. Manicure às 15h30. Rosa neutro porque qualquer outra coisa estava se esforçando demais. Em casa às 16h45 para escolher o vestido preto que ele já tinha escolhido para mim. Meu celular vibrou enquanto eu me maquiava. Victoria Lawson, minha advogada, e a única pessoa que sabia do meu segredo. Relatórios trimestrais da Graston, em anexo, seu portfólio superou as projeções em 47%. Agora você controla ações suficientes para substituir todo o conselho se necessário. Apaguei a mensagem imediatamente. Um hábito adquirido ao longo de anos, escondendo meu verdadeiro eu. Richard achava que eu passava os dias em almoços beneficentes e clubes do livro. Ele não fazia ideia de que eu vinha adquirindo lenta e metodicamente a empresa onde ele trabalhava, usando a herança que ele achava que ia para pagar nossa hipoteca e sua mensalidade no clube de golfe. A campainha tocou às 18h15. Richard, em casa, tempo suficiente para trocar de camisa e perfume antes do jantar. Ele estava ótimo em seu terno de gala, eu tinha que admitir. Os fios prateados nas têmporas lhe davam aquele ar distinto que fazia os executivos juniores prestarem atenção em cada palavra sua. Prontos? Perguntou ele, verificando seu Rolex. Não podemos nos atrasar. Já me solicitou especificamente nossa presença na mesa executiva? Nossa presença? Como se eu fosse algo mais do que um acessório obrigatório, como abotoaduras ou um lenço de bolso. O caminho até o Marriott foi silencioso, exceto pelos telefonemas de Richard de 3 conversas diferentes sobre projeções trimestrais, 2 menções à fusão com Singapura e uma conversa divertida com Marcos sobre o erro de algum analista júnior. Ele não olhou para mim nem perguntou sobre o meu dia. Quando paramos em frente ao manobrista, ele finalmente se virou para mim. Lembra, Caron? Caron? Sorria e deixe que eu cuido da conversa. Essas pessoas não se importam com seus pequenos hobbies. Meus pequenos hobbies, como a carteira de investimentos que vale mais do que toda a sua carreira. Como as ações da empresa que poderiam acabar com sua vida profissional com um único telefonema para o conselho. Claro, Richard, responde aperfeiçoando o sorriso que eu exibi há 22 anos. Eu sei o meu lugar. Saí do carro, alisando meu vestido preto apropriado, sem saber que em 3 horas Marcus Blackwood me chamaria de perdedora. Sem saber que Richard riria. Sem saber que eu finalmente tiraria a máscara e revelaria que a esposa corporativa, perfeita que todos eles haviam dispensado, possuía tudo o que lhes era caro. Mas, por enquanto, atravessei aquelas portas imponentes, pronta para desempenhar meu papel uma última vez. O piso de mármore refletia a luz do lustre, e assumi minha posição habitual na terceira mesa, a partir da janela, perto o suficiente para parecer envolvida, longe o suficiente para permanecer invisível. A esposa corporativa perfeita, contando os minutos até sua ressurreição, a esposa corporativa perfeita, contando os minutos para sua ressurreição, ou assim eu pensava. O que eu não contava era com Marcus Blackwood, decidindo que esta noite seria a noite para me fazer sua atração. Eu tinha acabado de me acomodar no meu assento, o couro ainda frio contra minhas pernas, quando sua sombra caiu sobre minha mesa. Marcus se movia pelo salão, com a confiança de um homem a quem nunca disseram não. Seus sapatos italianos, estalando contra o mármore, anunciando sua chegada, antes mesmo de sua voz. Ora! Ora, ora, Caron Winters, escondida no canto, como sempre. Seu Rolex refletiu a luz do lustre quando ele puxou a cadeira ao meu lado, sem ser convidado. O metal raspando no chão de um jeito que interrompeu as conversas próximas. A colônia me atingiu em seguida,
Tom Ford aplicou com a sutileza de uma mangueira de incêndio. Não estou me escondendo, Marcos. Só estou curtindo meu vinho claro que sim. Ele fez sinal para o garçom pedir outro uísque e então voltou toda a sua atenção para mim, com os olhos me observando como se estivesse avaliando imóveis. Richard me disse que você se mantém ocupado ultimamente. O que você faz exatamente, Pilates? Talvez algum trabalho de caridade? A condescendência transparecia em cada palavra. Este era o jogo favorito de Marcos: encontrar as esposas nesses jantares e dissecar suas vidas por esporte. No jantar do último trimestre, ele fizera a esposa de Tom Bradley chorar, perguntando sobre seu pequeno hobby de cerâmica. Eu administro nossos investimentos, eu disse, mantendo o tom de voz calmo. Suas sobrancelhas se ergueram em falsa surpresa. Investimentos. Você quer dizer como escolher entre fundos mútuos no banco? Ele riu, o som agudo e irritante. Que adorável! Richard tem sorte de ter alguém administrando as finanças da casa. Muito tradicional. Na verdade, eu estudei finanças na Colômbia antes. Colômbia? Interrompeu ele, elevando a voz para que as mesas ao lado pudessem ouvir. Sério? E você usa essa educação da Ivy League para quê exatamente? Para recortar cupons? Para planejar o orçamento do supermercado? Eleanor Harrison se virou na cadeira 2 mesas adiante, subitamente interessada em nossa conversa. Seu marido, James, o CEO, olhou em nossa direção com leve curiosidade. O efeito cascata havia começado. A voz de Marcos era melhor do que um sino de jantar para chamar a atenção. Me conta, Caron, continuou ele, girando o uísque, os cubos de gelo estalando como dados em um cassino. Como é? Estou genuinamente curioso. Você acorda todas as manhãs naquela linda casa em Westchester, paga pelo Richard, é claro. E depois, o que acontece? Aula de yoga, clube do livro com as outras esposas. Marcos, eu não acho que... Mas ele já estava de pé, sua voz se projetando pelo salão como se estivesse fazendo uma apresentação. Senhoras e senhores, estou conduzindo uma pesquisa importante aqui. A atenção da sala se voltou para nós como flores seguindo o sol. As conversas morriam no meio da frase. Até os garçons diminuíram o ritmo, sentindo o drama. Estou tentando entender a experiência da dona de casa moderna, anunciou Marcos, gesticulando em minha direção com seu copo, o líquido âmbar ameaçando derramar. Leve a Caron aqui. Educada na Colômbia, presumivelmente inteligente, e ela escolheu. Qual é a frase? Se afastar. Optar por não participar. Patricia, a secretária de Richard, estava com um celular na mão, provavelmente gravando. 2 executivos juniores no bar se viraram completamente em seus bancos para assistir. A questão é, continuou Marcos enquanto sua performance teatral atingia o clímax. Como é ser um perdedor? A palavra aterrissou no silêncio repentino como o martelo de um juiz. Quer dizer, falando sério, ele continuou, alimentando-se das risadas nervosas que começavam a borbulhar em várias mesas. Seu marido ganha milhões. Ele está fechando negócios que remodelam mercados inteiros. Ele está construindo um império. Evoque? Ele é só oculto. Aranja Flores planeja jantares. Espera ele chegar em casa e te contar sobre o mundo real. O riso não era mais nervoso. Rolava pelo salão em ondas, genuíno, cruel, unânime. James Harrison chegou a erguer seu bourbon em um brinde zombeteiro. O sorriso irônico de Eleanor era visível do outro lado da sala. Seus diamantes refletindo luz enquanto ela se inclinava em direção à outra esposa para sussurrar algo que as fez rir. Mas nada disso se compara ao que aconteceu em seguida. Virei-me para Richard, com a visão turva enquanto procurava o rosto do meu marido na multidão. Ele me defenderia. Tinha que fazer isso. 22 anos de casamento significaram alguma coisa. Os votos que trocamos, a vida que construímos. Os sacrifícios que fiz menos certamente contaram para alguma coisa. Encontrei-o parado perto do bar, com a taça de champanhe erguida, o rosto iluminado por uma genuína diversão. Não o sorriso educado e desconfortável de alguém tentando lidar com uma situação embaraçosa. Não a expressão tensa de um marido assistindo à humilhação da esposa. Ele estava rindo de verdade. Seus ombros tremiam. Seus olhos se enrugaram nos cantos,
como acontecia quando ele assistia aos seus comediantes favoritos na Netflix. Ele brindou com outro executivo, e ambos acharam minha humilhação genuinamente divertida. O quarto se inclinou. Ou talvez eu tenha me inclinado. A luz do lustre de repente pareceu forte demais. O riso, alto demais, ecoando no mármore e no cristal, até parecer vir de todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra perdedor ecoou pelo espaço, me definindo, me redefinindo, apagando 22 anos de existência e substituindo-os por um único rótulo. Devastador. Pensei nos 2 abortos espontâneos que Richard nunca soube. O primeiro aconteceu enquanto ele estava em Tóquio fechando um negócio. Eu sangrei sozinha no nosso quarto, com muito medo de ligar para ele e atrapalhar suas reuniões. O segundo aconteceu durante a fusão dele com Singapura. Eu dirigi até o hospital. Contei às enfermeiras que meu marido estava viajando a trabalho. E segurei minha própria mão durante a dor. Pensei nas noites que passei sozinha em nossa cama king size enquanto ele entretinha clientes. Nos aniversários que ele perdeu. Nos jantares de aniversário cancelados para reuniões de emergência do conselho, o lento desaparecimento da mulher que eu havia sido na Colômbia se dissolveu no papel de coadjuvante de Richard. Marcos ainda falava, com a voz distante como se alguém estivesse ouvindo através da água. Talvez devêssemos começar um reality show, donas de casa reais com ambições fracassadas, mas risadas. Richard é o mais barulhento de todos. Minhas mãos tremiam. Mas pararam. Meu coração batia forte, mas diminuiu. Algo dentro de mim, algo que eu havia enterrado sob anos de vestidos apropriados e esmaltes neutros. De repente se abriu. A taça de vinho ainda estava na minha mão. Coloquei-a sobre a mesa com precisão deliberada, a base tocando a mesa com um clique suave. Minha aliança de casamento, de 3 quilates, escolhida pela mãe de Richard, refletiu a luz quando soltei a haste. Por 22 anos, tive medo. Medo de atrapalhar a carreira de Richard. Medo de envergonhá-lo. Medo de ser demais. De ser barulhenta demais. De ser visível demais. Mas sentada ali, cercada por pessoas que me viam como nada mais do que uma ambição frustrada. Um conto de advertência. Uma perdedora. Percebi uma coisa. Eu não tinha mais medo. Os documentos da Greystone Capital estavam no meu cofre em casa. 67% da Nexus Industries, adquirida discretamente ao longo de 7 anos por meio de empresas de fachada e manobras de private equity. Toda a carreira de Richard, o trabalho de Marcos, o cargo de CEO, de James Rarasson, menos, tudo isso, existia a meu critério. Eles só não sabiam ainda. Eles simplesmente não sabiam ainda, mas estavam prestes a saber. Levantei-me lentamente, com movimentos deliberados e controlados, alisando meu vestido preto enquanto me levantava. As risadas ainda ecoavam pelo salão, ricocheteando em cristais e mármore. Mas algo na minha postura fez Marcos hesitar em meio a uma risada. Você tem toda a razão, Marcos. Minha voz cortou o barulho como uma lâmina cortando seda. Perigoso. Eu sou um perdedor. Ele abriu um sorriso ainda maior, pensando que eu estava admitindo a derrota. Erguendo o copo de uísque em uma falsa vitória, outros se inclinaram, sentindo sangue fresco na água. Um perdedor que possui 67% da sua empresa. As palavras pairaram no ar por um instante. Depois 2, depois 3, o copo de Marcos parou a meio caminho dos lábios. Alguém tossiu. Um garfo bateu num prato. Virei-me para encarar James Harrison, o CEO que mal havia me notado nos últimos 7 anos. Seu bourbon estava congelado no ar, e seu rosto passou de divertido para confuso. James, como você se sente sabendo que a dona de casa perdedora de quem você está rindo controla a Nexus Industries através da Greystone Capital? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o zumbido suave do ar-condicionado, o barulho distante dos pratos na cozinha, a 3 cômodos de distância, o farfalhar do vestido de seda de Leonor Harrison, enquanto ela se remexia na cadeira. Taça de champanhe de Richard escorregou de sua mão. O cristal se espatifou no chão de mármore, com um som de ossos quebrando, e o champanhe se espalhou em uma poça dourada que refletiu a luz. Ninguém se moveu para limpá-la.
Ninguém se moveu. Isso não é? James começou, com a voz embargada. Pigarreou e tentou novamente. A Greystone Capital é uma empresa de private equity de Manhattan. Nunca conhecemos os diretores. Não. Concordei aproximando-me da mesa dele, meus saltos batendo a cada passo. Você não se encontrou. Você se encontrou com o representante deles trimestralmente nos últimos 7 anos. Você enviou seus relatórios para uma caixa postal em White Plains. Você depositou cheques de dividendos em contas administradas por empresas de fachada. Você aceitou decisões do conselho proferidas por advogados que nunca revelaram a identidade de seus clientes. Parei bem na frente dele, perto o suficiente para ver o suor escorrendo pelo seu lábio superior. 7 anos atrás, a Nexus estava a 48 horas da falência. Minha voz ecoou pelo salão silencioso, alcançando cada canto, cada ouvido. Até os garçons pararam de se mover. Segurando suas bandejas como estátuas, a aquisição hostil da Brennan Corp estava quase completa. Suas ações caíram 70%. 3 grandes clientes cancelaram seus contratos. O conselho se reunia a cada 6 horas. Tentando encontrar um milagre, as mãos de James estavam tremendo agora, e o bourbon tremia em seu copo. Então, a Greystone Capital apareceu. Uma oferta de resgate que parecia boa demais para ser verdade. 40 milhões em capital imediato, reestruturação de toda a dívida, novas linhas de crédito. O único custo era a participação majoritária, menos 67%. Para ser exato. Tirei meu celular da bolsa, abri um arquivo criptografado e o coloquei sobre a mesa de James. O papel timbrado da Greystone Capital estava claramente visível, junto com minha assinatura como diretora-gerente. Meu dinheiro, meus termos, meu controle. Patricia estava com o celular na mão gravando tudo. 2 executivos perto do bar trocavam mensagens freneticamente, provavelmente seus advogados. Marcos ainda não se mexera, nem piscara. Seu uísque suspenso no espaço como se estivesse congelado em âmbar. Todas as decisões importantes dos últimos 7 anos. Continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Todas as contratações de executivos, todos os pacotes de bônus, todas as mudanças estratégicas, todas elas exigiram aprovação da Greystone. Virei-me para olhar para Richard, que estava parado em uma poça de champanhe, com o rosto da cor de papel velho. Inclusive sua promoção a vice-presidente sênior, Richard. O conselho queria contratar talentos externos, mas a Greystone insistiu em promover internamente. Eu insiste. Achei que você merecia a chance de provar seu valor. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. A fusão com Singapura que fez sua carreira? A Greystone forneceu o financiamento ponte. A conta Morrison da qual você tanto se orgulha? Eu mesmo joguei golfe com Morrison para fechar o negócio. Você acabou de apresentar a papelada que eu já havia negociado. Karen, o quê? Como é isso? A voz de Richard era quase um sussurro. Sua confiança executiva destruída, como a taça de champanhe a seus pés. O acordo com a Greystone salvou minha carreira. Fui promovido por causa dessa fusão. Achei que fosse uma empresa de Wall Street, um consórcio de investidores. Foi um investidor, eu disse. Sua esposa, a perdedora que fica em casa arrumando flores. James Harrison agora procurava o celular, os dedos desajeitados de pânico. Isso precisa ser verificado. O departamento jurídico precisa. Ligue para eles, eu disse calmamente. Ligue para o seu advogado principal. Pergunte a ele sobre a reunião de emergência do conselho na terça-feira. Ele recebeu o aviso há 1 hora. O rosto de James passou de vermelho para branco quando alguém atendeu sua ligação. Ele se virou, sussurrando com urgência, mas todos nós podíamos ouvir a resposta pelo viva-voz. Sim, senhor. Greystone Capital. Eles convocaram uma reunião de emergência. Eles têm os votos para substituir todo o conselho, se quiserem. Marcos finalmente recuperou a voz, embora ela saísse estrangulada. Isso é impossível. Você é só uma dona de casa. Você nem trabalha. Eu trabalho. Eu disse virando-me para encará-lo. Tenho trabalhado todos os dias há 7 anos, construindo posições, adquirindo ações em mercados secundários,
administrando uma carteira de 800 milhões de dólares dos Estados Unidos. Acabei de fazer isso do meu escritório em casa, enquanto você pensava que eu estava no clube do livro. Eleanor Harrison falou pela primeira vez, com a voz estridente de pânico. James, o que isso significa? A casa nos Hamptons, o iate. Significa, eu disse, pegando minha bolsa com calma deliberada, que a carona grátis acabou. Olhei ao redor da sala para os rostos que estavam rindo de mim minutos antes. Eles não estavam rindo agora. Pareciam passageiros que acabaram de perceber que seu capitão havia abandonado o navio. Aproveite o resto do jantar, eu disse, ajustando a alça da minha bolsa. Segunda-feira de manhã. Haverá uma auditoria forense completa dos gastos dos executivos menos cada transação com cartão corporativo. Cada relatório de despesas, cada recibo de entretenimento de clientes. Comecei a caminhar em direção à saída, meus calcanhares marcando cada passo como uma contagem regressiva. Terça-feira, reunião de emergência do conselho. Discutiremos a nova liderança. Quarta-feira, Marcos. Fiz uma pausa e me virei para o Hello por cima do ombro. Talvez seja bom atualizar seu currículo. Aquela viagem a Las Vegas no mês passado, no jato da empresa, aquela que você registrou como entretenimento para clientes? Temos as imagens de segurança. O salão de baile explodiu atrás de mim, menos Richard chamando meu nome com desespero crescente. James gritando ao celular sobre opções legais. Eleanor exigindo saber se teriam que vender a casa. Marcos tentando me explicar sobre as Vegas. Mas eu não me virei. Não parei de andar. 22 anos de invisibilidade me ensinaram muitas coisas, mas a mais importante foi esta. A melhor vingança não é servida fria. É servida exatamente na temperatura certa, no momento certo, para as pessoas certas. O manobrista trouxe meu carro, o Tesla, que Richard nem sabia que eu tinha, e eu fui embora do Marriott, deixando minha antiga vida em pedaços no chão de mármore. Atrás de mim, naquele salão de baile, o reino construído com meu dinheiro já começava a ruir. O piloto automático do Tesla me guiou para casa por ruas vazias, enquanto meu celular fervilhava de notificações. 17 chamadas perdidas de Richard, 3 de James Harrison e uma de um número que eu não reconheci, que provavelmente era Marcos. Coloquei o celular no silencioso e observei as luzes da cidade passarem rapidamente, sentindo algo que não sentia há décadas. Controle. A casa estava escura quando entrei na garagem às 23h47. Nenhuma luz, exceto pela fina linha amarela sob a porta do escritório de Richard. Ele tinha chegado em casa antes de mim de alguma forma, provavelmente infringido todas as leis de trânsito de Connecticut para chegar aqui primeiro. Preparei uma xícara de chá, não o de camomila que Richard comprou em grandes quantidades, mas oolong caro que eu guardava escondido atrás do recipiente de farinha menos, e subi as escadas para dormir. O som de papéis farfalhando e teclados clicando no escritório me perseguiu a noite toda. Às 6 horas da manhã, encontrei-o exatamente onde eu sabia que estaria, cercado por um furacão de documentos financeiros. 3 laptops abertos em diferentes bancos de dados de acionistas. Seu cabelo geralmente perfeito, em ângulos que desafiavam a física. Xícaras de café vazias formavam um perímetro defensivo ao redor de sua mesa. Sua camisa Brooks Brothers estava para fora da calça, desabotoada, e com o que pareciam manchas de mostarda de um sanduíche de posto de gasolina. Precisamos conversar. Sua voz estava rouca. Provavelmente por ter feito ligações desesperadas a noite toda. Servi-me de café do meu estoque particular. Blue Mountain da Jamaica, $70 dos Estados Unidos, o quilo, e sentai-me na cadeira de couro em frente a ele. A cadeira onde eu já havia me sentado centenas de vezes, enquanto ele explicava por que perderia mais um aniversário, mais um momento da vida. É verdade? Tudo isso? Tomei um longo gole, saboreando o sabor rico que eu me negava sempre que ele estava por perto. Cada palavra. Suas mãos tremiam enquanto ele empurrava um documento sobre a mesa. Uma impressão do banco de dados da SEC mostrando a participação majoritária da Greystone Capital na Nexus Industries. Por que você não me contou, Caron? Poderíamos ter sido um casal poderoso.
Poderíamos ter administrado a empresa juntos. Pense no que poderíamos ter conquistado se eu soubesse. A risada escapou antes que eu pudesse contê-la, aguda e amarga como café preto. Juntos, Richard. Você disse aos seus amigos do golfe que eu me envolvia com investimentos como se fosse um hobby bonitinho. Você me apresentou na festa de Natal do ano passado como alguém que costumava ter ambições de carreira. Antes de encontrar sua verdadeira vocação como esposa, ele se encolheu, mas continuou, o desespero superando a vergonha. Isso foi só conversa. Você sabe como esses caras são. Eu tinha que manter uma imagem. Uma imagem de quê? Um homem bem-sucedido com uma esposa decorativa? Um ganha-pão com um dependente? Diga-me, Richard, nessa fantasia em que administramos anexos juntos, eu ainda estaria fazendo seu café da manhã todas as manhãs às 5h30. A campainha tocou exatamente às 9 horas, poupando-o de atender. Victoria Lawson estava na minha porta com 3 associados, todos carregando caixas de banco e parecendo uma equipe da SWAT jurídica. Bom dia, Caron. Pronta para mudar algumas vidas? Levei-os ao meu escritório em casa, o cômodo que Richard achava que continha meus materiais, disse Krepokin. Ele ficou boquiaberto quando a equipe de Victoria o transformou em uma sala de guerra, cobrindo todas as superfícies com documentos, laptops e caixas de evidências. A auditoria forense foi concluída, anunciou Victoria, espalhando relatórios sobre minha mesa como cartas de tarô revelando o futuro corporativo. É pior do que pensávamos. Ela abriu as imagens de segurança em seu laptop. Marcos embarcando no jato da empresa com 2 mulheres que definitivamente não eram clientes. Com registro de data e hora, mostrando uma quarta-feira à tarde. Quando ele supostamente estava em reuniões de orçamento, 17 viagens a Las Vegas no último ano. Todas contabilizadas como entretenimento para clientes. Danos totais, $450 mil dos Estados Unidos. O próximo arquivo mostrava a empresa de consultoria do cunhado de James Harrison, $3 milhões dos Estados Unidos em contratos por serviços que nunca foram prestados. A empresa nem sequer tinha um escritório. Estava registrada em um endereço residencial em Jersey. Mais documentos, mais corrupção. 7 anos de executivos tratando anexos como seu cofrinho pessoal, enquanto eu permanecia em silêncio nas sombras. Podemos destruir todos eles, disse Victoria, com os olhos brilhando de sede de sangue legal. A questão é, quanto dano você quer causar? Pensei em 22 anos sendo apresentada como a cara-metade de Richard, como se eu não fosse uma pessoa completa. 22 anos tendo minhas opiniões descartadas, minha inteligência minada, minha existência reduzida a um acessório, tudo isso. Quero que eles sintam como é perder tudo o que achavam que os definia. Richard estava parado na porta, com o rosto cinzento como jornal velho. Victoria o notou e sorriu com a precisão de um tubarão. Senhor Winters, sugiro que contrate um advogado separado. Isso vai ficar complicado. Meu telefone tocou no momento em que Victoria explicava os meandros jurídicos das remoções corporativas. A tela mostrou o rosto de Melissa, a foto da sua formatura do ensino médio, onde ela se parecia tanto comigo naquela idade, antes de eu desaparecer na sombra de Richard. Mãe, o pai acabou de me ligar chorando. Chorando mesmo. Ele disse que você destruiu a carreira dele. O que está acontecendo? Saí para a sacada, longe do olhar desesperado de Richard. Seu pai e os colegas dele me humilharam em um jantar da empresa. Me chamaram de perdedora por ser dona de casa. Riram de mim, Melissa. Seu pai riu junto. O silêncio se estendeu entre a Califórnia e Connecticut. Então eu disse a eles a verdade, que eu era o dono da empresa, que eu sempre fui o dono dela. Espera aí, o quê? Você é dono da empresa do papai? Expliquei sobre a Greystone Capital, sobre salvar anexos da falência, sobre esconder meu poder por 7 anos enquanto era tratado como mobília. Outra longa pausa. Então você quer dizer que sempre foi você quem comandou tudo? Enquanto o papai levava o crédito por ser um gênio dos negócios? A porta da sala de reuniões era de mogno maciço, projetada para intimidar. Empurrei-a sem bater. 12 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa, como réus aguardando sentença. James Harrison estava à frente,
ou o que costumava ser a frente antes de eu chegar. Seu rosto estava abatido. Envelhecido 10 anos da noite para o dia, fui direto até a cadeira dele e fiquei ao lado dela, esperando. Aquele é o assento do presidente, disse ele, com a voz fraca. E? Sim. O silêncio se estendeu até que ele se levantou. Recolheu seus papéis com as mãos trêmulas e foi até uma cadeira lateral. Sente-me no que sempre fora meu lugar de direito. A Graston Capital não é mais uma sócia oculta, anunciei, minha voz ecoando pela sala. Como acionista majoritário, estou exercendo meu direito de supervisão direta desta empresa. James tentou se recompor. Você não pode simplesmente... Deslizei uma pasta sobre a mesa. O baque ecoou no silêncio. Desfalque, fraude, violação do dever fiduciário, a falsa empresa de consultoria do seu cunhado, o apartamento em Miami que você comprou com recursos da empresa. Devo continuar? Seu rosto se desfez como um pergaminho velho. Com efeito imediato, sua demissão foi aceita. Seu paraquedas dourado foi revogado. Suas opções de ações estão anuladas. A segurança está esperando lá fora. 30 anos. Ele sussurrou. Construí esta empresa durante 30 anos. Não, James. Você herdou uma empresa que salvei da falência e passou 7 anos saqueando-a. Há uma diferença. A segurança entrou. 2 guardas que provavelmente ganhavam o salário mínimo, enquanto James recebia bônus milionários. A poética daquilo não passou despercebida a ninguém, enquanto o escoltavam para fora. Agora, continuei, voltando-me para os demais membros do conselho. Vamos discutir uma nova liderança. Devíamos fazer uma busca, arriscou um deles. Contratar uma empresa e avaliar os candidatos. Não precisa. A doutora Amelia Foster assumirá o cargo de CEO, com efeito imediato. A sala explodiu em protestos. Ela é só uma gerente de operações. Precisamos de alguém com experiência como CEO. Os acionistas vão se revoltar. Eu sou o acionista, lembrei-os. E o Dr. Foster está basicamente administrando esta empresa há 5 anos, enquanto vocês, cavalheiros, jogavam golfe. A porta se abriu e Amélia entrou. Vestia um tailleur à Tilmarine simples, mas se portava como se fosse dona do mundo. O que, de certa forma, estava prestes a acontecer. Atrás dela, 2 assistentes traziam painéis de apresentação. Senhores, ela começou, com a voz firme e confiante. E senhora Winters, este plano de reestruturação economizará 50 milhões de dólares dos Estados Unidos anualmente para Nexus. Ao mesmo tempo em que protegerá todos os empregos não executivos. Ela os explicou sua visão. Cortar benefícios executivos, não trabalhadores. Investir em inovação, não em associações de iates. Promover com base no mérito, não em conexões. É assim que se parece a competência, eu disse quando ela terminou. Você simplesmente esqueceu, porque tem promovido com base em handicaps de golfe em vez de habilidade. Naquela noite, encontrei Richard na nossa cozinha, olhando para o celular como se ele contivesse sua sentença de morte. De certa forma, contivera. A Brennan Corp me ofereceu uma vaga, disse ele sem olhar para cima. Desenvolvimento de negócios para iniciantes. 53 anos. E eles querem que eu recomece como coordenador de contas. A mesma posição que ele ocupava aos 25 anos. A mesma posição que ele zombava dos outros por ainda ter aos 40. Eles sabem que sou tóxico agora. Todo mundo sabe que minha esposa não confiava em mim o suficiente para me dizer a verdade. Acham que sou um idiota que não sabia que a esposa era dona da empresa dele, ou um impostor que sabia e mentiu sobre isso. A ironia era perfeita, servida exatamente na temperatura certa. Qual é a sensação? Perguntei, servindo-me de uma taça de vinho. O bom vinho, não mais escondido, de ter todo o seu valor profissional reduzido ao seu relacionamento com seu cônjuge. Ser definido não pelas suas conquistas, mas pela pessoa com quem você se casou? Ele olhou para mim então, e pela primeira vez em 22 anos, vi compreensão em seus olhos. Mas compreensão e redenção são moedas diferentes. E sua conta estava no vermelho. A campainha tocou às 7 horas da manhã de quarta-feira, forte e insistente. Richard ainda estava na cama, menos dormia no quarto de hóspedes desde segunda-feira.
Menos, e eu estava sentada no meu escritório, revisando os planos de transição de Amelia para a Nexus. Mamãe estava parada na minha porta, com os cabelos prateados impecavelmente penteados, apesar da hora matinal, usando as pérolas que papai lhe dera no 30º aniversário de casamento. Ela nunca me visitava sem ligar antes. Nunca. O clube de campo inteiro sabe, disse ela, passando por mim e entrando no saguão. Eleanor Harrison estava lá ontem, chorando em sua mimosa por terem perdido a casa. Margaret Blackwood já me excluiu do Facebook. Como se as viagens do Marcos para Las Vegas fossem de alguma forma culpa minha. Levei-a ao meu escritório, esperando o sermão sobre comportamento adequado, sobre não fazer escândalos, sobre manter a dignidade mesmo quando injustiçada. Esse era o jeito da minha mãe, sofrer lindamente, nunca desleixadamente. Em vez disso, sentou-se cuidadosamente na cadeira de Victoria e tirou da bolsa uma pasta de papel pardo surrada. Suas mãos tremiam levemente ao abri-la. Você sabe o que é isso? Olhei mais de perto. Minhas transcrições da Colômbia mostrando um GPA de 3,9. A carta de aceitação da Harvard Business School que recusei, a oferta de emprego do Goldman Sachs, posição de analista, salário inicial que seria impressionante até hoje. Você guardou isso. 23 anos. Caron, carrego isso há 23 anos, esperando que você se lembre de quem era antes dele. Ela espalhou os papéis sobre a minha mesa, cada um deles um fantasma da vida que eu havia abandonado. Você foi brilhante. Não apenas inteligente, menos brilhante. O professor Hicks a chamou de a aluna mais promissora que ele teve em uma década. O Goldman disputou 2 outras firmas por você. E você abriu mão de tudo por um homem que a apresentou como sua cara metade. Como se você fosse apenas uma fração de uma pessoa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, algo que eu só tinha visto 2 vezes antes, no funeral do meu pai, e quando eu disse a ela que estava deixando Colômbia. Quando seu pai morreu e deixou o dinheiro do seguro, $2 milhões dos Estados Unidos, pensei que você usaria para voltar a estudar, abrir seu próprio negócio, se tornar a mulher que ele a criou para ser. Em vez disso, usei o dinheiro para salvar a empresa do Richard, sem assumir o crédito, sem nem mesmo dizer a ele que era meu dinheiro. Deixei que ele pensasse que era capital de risco. Deixei que ele se apresentasse como o gênio dos negócios que salvou sua startup. Ela agarrou minha mão, com uma força surpreendente. Mas agora estou orgulhosa de você, Caron, por finalmente ter reagido. Seu pai também estaria. Ficamos sentadas ali em silêncio. 2 gerações de mulheres que foram ensinadas a apoiar em vez de ser apoiadas, a ficar em silêncio em vez de serem vistas. Na quinta-feira à noite, Richard bateu à porta do meu escritório menos a primeira vez que ele fazia isso. Ele segurava um envelope pardo e vestia o terno cinza, que eu havia comprado para ele no nosso 20º aniversário. O terno estava largo. Ele havia perdido peso nos últimos 4 dias. Podemos falar? Fiz um gesto em direção à cadeira, mas ele permaneceu de pé, trocando o peso do corpo de um pé para o outro, como um estudante chamado à sala do diretor. Já preparei os papéis do divórcio, disse ele colocando o envelope na minha mesa. Não vou contestar nada. Você pode ficar com tudo. A casa, os carros, todo o nosso patrimônio conjunto. Que generoso da sua parte me dar coisas pelas quais paguei. Ele se encolheu, mas continuou. Eu só preciso de algo, Caron, um pouco de dignidade. Talvez uma posição de consultor na Nexus, uma carta de recomendação dizendo que saí por motivos pessoais, algo que não me faça parecer um fracasso total. Observei aquele homem que um dia amei o suficiente para sacrificar tudo por ele. Seus ombros, antes largos e confiantes, agora se curvavam para dentro. Suas mãos, que costumavam gesticular grandiosamente ao contar suas histórias, pendiam flácidas ao lado do corpo. Você quer dignidade? Perguntei. Onde estava minha dignidade quando você riu, quando o Marcos me chamou de perdedor? Onde estava quando você disse às pessoas que eu me envolvia com investimentos? Quando você me apresentou como alguém que costumava ter ambições de carreira? Aquilo foi diferente. Você tem razão. Foi diferente.
Você teve 22 anos para me dar dignidade, Richard, todos os dias, e escolheu não me dar. Você escolheu me tratar como uma funcionária, uma secretária, uma empregada, com certidão de casamento. Por que eu deveria ter a misericórdia que você nunca teve comigo? Ele olhou fixamente para o chão, seu reflexo visível na madeira polida, menos 2 homens quebrados pelo preço de um. Porque você é melhor do que eu, disse ele baixinho. Sempre foi. Sempre foi. Eu só nunca quis admitir. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a porta de um carro bater lá fora. A voz de Melissa ecoou pela janela. Ela estava ao telefone, provavelmente com uma amiga, rindo de alguma coisa. Minha filha, de volta de Stanford inesperadamente. Ela irrompeu pela porta da frente com a energia da juventude, gritando: Mãe, pai, precisamos conversar. Ela nos encontrou no meu escritório, olhou para nossos rostos e seu sorriso desapareceu. Você vai se divorciar, não é? Nenhum de nós respondeu. O que já foi resposta suficiente. Ela pegou o celular e deslizou para uma foto. Olha só isso! Era a festa de 5 anos dela. Richard e eu aladeando enquanto ela soprava as velhinhas de um bolo da Barbie que eu tinha feito do zero. Estávamos rindo. Nós 3, genuinamente felizes, naquele momento congelado. Isso foi antes do papai se tornar vice-presidente sênior, antes dos investimentos da mamãe, antes de qualquer bobagem que você acha que importa. Estávamos felizes com menos. Lembra? Melissa? Começou Richard. Pai, você não pode falar. Você riu enquanto a mamãe estava sendo humilhada. E mãe, você já provou seu ponto. Você destruiu o papai profissionalmente. Aparentemente, Marcos está trabalhando em uma concessionária de carros usados. James Rarason está sob investigação federal. O que mais você quer? Ela olhou para nós, com os olhos, os meus menos brilhando de frustração. Não quero perder minha família por vingança. Não podemos salvar alguma coisa? Olhei para a foto novamente. A mulher na foto já havia desistido de Harvard para apoiar o sonho de Richard. Ela já havia gasto a herança do pai salvando a empresa dele. Essa família nunca existiu de verdade, querida. Eu disse gentilmente. Era só eu fingindo que estava tudo bem enquanto desaparecia aos poucos. Mais tarde, às 2 horas da manhã, vaguei pela casa como um fantasma assombrando minha própria vida. A sala de jantar formal onde ofereci inúmeros jantares para os colegas de Richard. A sala de estar onde sorri durante as reuniões do Clube do Livro, enquanto as outras esposas discutiam as promoções de seus maridos. Acabei no escritório de Richard, seu antigo escritório. Supono. Na última gaveta da mesa dele, encontrei o plano de negócios para sua primeira startup, com minha letra preenchendo as margens menos minhas projeções financeiras, minha análise de mercado, minhas estratégias. A capa dizia: Winters Innovations, uma proposta de negócios de Richard Winters, não por Caron e Richard Winters, não com contribuições de Caron Winters. Apenas Richard levando o crédito pela minha inteligência enquanto eu levava o crédito por manter a casa dele, serviu um copo do seu Macallan de 30 anos, a garrafa que ele estava guardando para uma ocasião especial, e o ergui para o salão vazio, para a mulher invisível, que finalmente fora vista. O uísque queimou, mas não tanto quanto a verdade. Eu havia ganhado tudo e perdido tudo simultaneamente. A vitória tinha gosto de cinzas, cinzas caras, mas cinzas mesmo assim. O uísque queimava, mas não tanto quanto a verdade. Eu havia ganhado tudo e perdido tudo simultaneamente. A vitória tinha gosto de cinzas, cinzas caras, mas cinzas mesmo assim. Meu telefone vibrou às 3 da manhã. O nome de Victoria apareceu na tela. Eu te acordei? Ela perguntou. Embora nós duas soubéssemos que eu não dormia direito há dias. O quê? O Conselho quer transferir a Assembleia Geral de Emergência para sexta-feira, no mesmo local do jantar da semana passada. O Marriott Grand Ballroom. Eles acham que um território familiar lhes dará uma vantagem. Quase ri. Eles queriam voltar à cena da minha humilhação, sem perceber que estavam me dando o cenário perfeito para a destruição deles. Diga que sim.
E Victoria, garanta que a mídia saiba. Eu quero câmeras. A sexta-feira chegou envolta em um sol que parecia uma ironia cósmica. Escolhi minha roupa com cuidado. Um terno Armani branco que eu havia comprado anos atrás, mas nunca tive coragem de usar. Richard o achara ousado demais, o que o tornava perfeito para hoje. O grande salão de baile do Marriott havia sido transformado. As mesas redondas de jantar, onde os executivos riam de mim, desapareceram. Em vez disso, 300 cadeiras estavam voltadas para uma plataforma elevada. Uma tela de projeção atrás do pódio grande o suficiente para que ninguém pudesse perder o que eu estava prestes a mostrar. A multidão era composta por acionistas, funcionários e jornalistas. A CNN havia enviado uma equipe. O Wall Street Journal tinha 3 repórteres presentes. Todos os blogs financeiros que valem a pena ler tinham alguém presente. Fiquei nos bastidores, observando Richard entrar pelas portas principais. Ele havia escolhido um assento na última fileira, provavelmente esperando sair despercebido quando as coisas ficassem difíceis. Ele não tinha ideia de como as coisas estavam prestes a ficar difíceis. Exatamente às 10 horas, entrei no palco, meus saltos batendo no mesmo ritmo que marcara minha saída uma semana antes. A plateia murmurante silenciou. Senhoras e senhores, comecei, minha voz ecoando por todos os cantos da sala. Meu nome é Caron Winters e, por meio da Graston Capital, sou a acionista majoritária da Nexus Industries. A apresentação ganhou. Vida atrás de mim. Um slide simples mostrando a participação de 67% da Graston. Por 7 anos, fiquei em silêncio enquanto os executivos tratavam esta empresa como seu cofrinho pessoal. Em silêncio enquanto destruíam a cultura. Em silêncio enquanto construíam um clube de meninos com base no meu investimento. As Biagans de Marcos a Las Vegas apareciam na tela menos recibos, fotos, imagens de segurança. Marcas Blackwood, que na semana passada me chamou de dona de casa fracassada, gastou $450 mil dos Estados Unidos da empresa em entretenimento pessoal. Os contratos fraudulentos de James preenchiam a tela. James Harrison canalizou $3 milhões dos Estados Unidos para a falsa empresa de consultoria de seu cunhado. Bônus de executivos versus demissões de funcionários. Um gráfico que parecia uma cena de crime. Ao demitir 200 funcionários no Natal passado, os executivos se deram bônus de 7 dígitos. Um murmúrio percorreu a multidão. Funcionários na plateia estavam gravando em seus celulares. Ótimo! Eu queria que isso viralizasse ao meio-dia. Com efeito imediato, continuei, a Nexus Industries será reestruturada do zero. Nova liderança, nova cultura, novos valores. Uma mão se ergueu na sessão de imprensa, com o Wall Street Journal pelo cordão. Senhora Winters, e quanto ao papel do seu marido neste escândalo? Encontrei Richard na última fila. Nossos olhares se encontraram diante de 300 pessoas. 22 anos de casamento condensados em um único momento. Richard Winters apresentou sua renúncia. Eu disse, sem desviar o olhar. Uma investigação concluiu que ele se beneficiou conscientemente da corrupção executiva, alegando ignorância. Richard começou a se levantar para ir embora, mas eu ainda não tinha terminado. O Sr. Winters não receberá nenhuma indenização, nenhuma referência, nenhum paraquedas dourado. O homem que construiu sua carreira com o dinheiro, as conexões e as estratégias da esposa, embora chamasse de troféu, não está mais associado a Nexus Industries em nenhuma função. Ele ficou paralisado enquanto os celulares giravam em sua direção, e todos de repente reconheceram o ex-vice-presidente sênior, que se esgueirava em direção à saída. A comunidade empresarial deveria saber exatamente com que tipo de homem está lidando. Acrescentei. Alguém que ri quando a esposa é chamada de perdedora e depois descobre que ela é dona do mundo inteiro dele. Richard finalmente conseguiu chegar à porta, mas não antes de 50 celulares capturarem sua saída. O vídeo viralizaria em minutos o executivo que não sabia que sua esposa era dona da sua empresa. Mas hoje não é sobre destruição, continuei, voltando-me para a plateia. É sobre construção. A Nexus doará $10 milhões dos Estados Unidos para estabelecer a Fundação Phoenix,
A tela atrás de mim mudou para mostrar a declaração de missão da fundação. Esta fundação fornecerá bolsas de estudo e mentoria para mulheres cujas carreiras foram prejudicadas. Mulheres que foram consideradas apenas donas de casa enquanto sustentavam suas famílias. Executivas preteridas em promoções por não jogarem golfe com os amigos. Toda mente brilhante dispensada por ter um vestido. Isto é, para você. Os aplausos começaram lentamente, liderados pelas funcionárias, mas aumentaram até que a sala inteira aplaudisse. Notei Eleanor Harrison, na terceira fileira, com lágrimas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Ela fora a esposa de James por 35 anos, invisível em todos os eventos da empresa, apresentada como a cara metade de James, assim como eu fora de Richard. Depois da reunião, Eleanor se aproximou de mim, sua voz quase um sussurro. Eu me formei em Yale, disse ela. Eu ia ser médica, mas James precisava de apoio para sua carreira. E eu desapareci. Você não precisa mais ser invisível, eu disse a ela. Nenhum de nós precisa. A tarde trouxe um último assunto. Imagens de segurança das aventuras de Marcos em Las Vegas apareceram misteriosamente nas mesas de todos os principais veículos de comunicação. O TMZ as colocou online em menos de uma hora. Mas a verdadeira destruição veio do rastro de males que Victoria havia descoberto. Marcos planejava sabotar colegas mulheres, incluindo estratégias detalhadas para minar os projetos de Amelia Foster, esse 18 horas. Seu perfil no LinkedIn era um desastre. Mulheres que ele havia assediado ao longo dos anos encontraram coragem na multidão, compartilhando suas histórias nos comentários. Ex-colegas detalharam seu bullying. Uma estagiária corajosa postou capturas de tela de mensagens inapropriadas que ele havia enviado a ela. À meia-noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu sabia que era um Marcos. Você destruiu a minha vida. Respondi com cuidado. Não, Marcos, eu já revelei. Há uma diferença. Larguei o celular e fui até a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, Richard estava aprendendo a não ser ninguém especial. Marcos estava descobrindo o que significava ser verdadeiramente visto. James provavelmente estava consultando advogados que não podiam ajudá-lo. E eu finalmente, depois de 22 anos, estava visível. O terno branco estava pendurado no meu armário, ainda impecável, apesar das batalhas do dia. Amanhã, eu usaria outra coisa. Seria outra pessoa, não a esposa de Richard. Nem mesmo a dona da Graston Capital. Apenas Karen Winters, quem quer que fosse. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo como estrelas terrestres, cada uma representando o sonho de alguém, a luta de alguém, o triunfo de alguém. Esta noite, pela primeira vez em décadas, uma daquelas luzes era minha. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo como estrelas terrestres, cada uma representando o sonho de alguém, a luta de alguém, o triunfo de alguém. Esta noite, pela primeira vez em décadas, uma daquelas luzes era minha. 6 meses se passaram em um borrão de reestruturação corporativa e reconstrução pessoal. Outubro chegou com seu frio familiar, e eu me vi na sede transformada da Nexus Industries, mal reconhecendo o lugar onde Richard passara mais tempo do que em casa. Amélia me recebeu na recepção, com a confiança de sua CEO, irradiando em cada gesto. Aumento de 40% nos lucros, disse ela sem rodeios, me conduzindo pelos corredores que vibravam com uma energia diferente. E fizemos isso implementando 6 meses de licença maternidade remunerada. O andar executivo havia sido demolido e reconstruído. Haviam desaparecido os painéis de madeira escura e os retratos de homens de cabelos brancos de terno. As paredes agora exibiam os verdadeiros construtores da empresa. O engenheiro de Mumbai que revolucionou sua cadeia de suprimentos. A mãe solteira de Detroit que projetou seu produto mais vendido. O ex-refugiado da Síria que transformou seu atendimento ao cliente. O antigo escritório do James? Perguntei. Sala de amamentação para novas mães. Temos 14 funcionárias que a utilizam regularmente. Amelia sorriu. A escrivaninha de mogno dele serve como um excelente trocador. O antigo refeitório executivo havia sido transformado em um refeitório aberto, onde todos comiam juntos,
sem mais segregação por faixa salarial. Observei um desenvolvedor júnior sentado com o Cefu, ambos comendo o mesmo almoço subsidiado, discutindo algo que os fez rir. Você fez isso, disse Amelia, entregando-me uma pasta cheia de cartas. São de funcionários. Eles queriam agradecer por salvar os empregos deles, por mudar a cultura, por dar esperança a eles. Abri uma aleatoriamente? Senhora Winters, trabalho aqui há 15 anos. Pela primeira vez, me sinto valorizada. Minhas ideias importam. Minha voz é ouvida. Obrigada por incendiar o antigo clube dos rapazes, para que pudéssemos construir algo melhor. Acabei de acender o fósforo. Eu disse, você construiu isso. A primavera trouxe a formatura da Melissa em Stamford. Cheguei cedo e reservei um lugar na terceira fileira, perto o suficiente para ver seu rosto quando ela atravessasse o palco. A multidão se aglomerava ao meu redor. Pais orgulhosos, avós com câmeras, irmãos com cara de entediados entre o E, o B. Richard estava parado na entrada, observando a multidão com incerteza. Ele estava mais magro. Seu terno era de pronta entrega, em vez de feito sob medida. Seu cabelo tinha ficado completamente grisalho nos últimos 6 meses. Quando nossos olhares se encontraram, ele congelou. Parecia que ia se virar e ir embora, mas então começou a caminhar em minha direção, cada passo cuidadoso e medido. Olá, Karen! Sua voz estava diferente, mais baixa, incerta. O tom executivo e autoritário havia sido substituído por algo quase humilde. Richard Joy, ele apontou para o assento vazio ao meu lado. É um país livre. Ficamos em silêncio por um momento antes que ele falasse novamente. Faço terapia 2 vezes por semana há 6 meses. Ele olhou para as mãos, sem aliança, sem Rolex. Agora entendo o que tirei de você? O que roubei. Não apenas seu dinheiro ou suas ideias, mas sua identidade, seus sonhos. 22 anos da sua vida. O pedido de desculpas parecia genuíno, mas eu não senti nada menos nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhum amor residual. Apenas vazio, onde os sentimentos costumavam viver. Fico feliz que você esteja aprendendo. Eu disse. Então voltei minha atenção para o palco. Após a cerimônia, Melissa nos encontrou, estranhamente separados. Papai está trabalhando em uma startup em Palo Alto. Ela me contou mais tarde, depois que Richard já tinha ido embora. Consultor júnior ganha mais ou menos o mesmo que um recém-formado. Ele mora em um apartamento-estúdio perto da estação de trem e usa transporte público para ir ao trabalho. Seus colegas de trabalho não conhecem sua história, e ele tem medo de que descubram. O homem que riu quando me chamaram de perdedor agora sabia exatamente como era ser um. Julho trouxe a primeira gala da Phoenix Foundation, o salão de baile do Ritz, não o Marriott. Nunca mais o Marriott, lotado de 25 mulheres cujas vidas foram transformadas. Sarah Tim subiu ao pódio primeiro, com as mãos firmes, apesar da multidão. Eu era cirurgiã aos 30 anos. Aos 35 eu trocava fraldas e era apresentada como apenas uma mãe. A Fundação Phoenix me deu o dinheiro e a confiança para voltar à medicina. No mês que vem, começo minha residência no Monte Sinai. Maria Gonzalez falou em seguida. Tive uma ideia para um dispositivo médico que poderia ajudar bebês prematuros. Durante 10 anos, esbocei projetos entre treinos de futebol e reuniões de pais e mestres. A bolsa da fundação me permitiu patenteá-lo. Lançaremos o produto no mercado no próximo trimestre. História após história de ressurreição, menos mulheres que foram soterradas pelas ambições de outras pessoas, finalmente conseguindo voltar à superfície. Você nos deu permissão para existir novamente, Sarah me disse depois. Para ser mais do que a esposa ou mãe de alguém, para lembrar que tínhamos sonhos antes de termos famílias. O sucesso deles foi minha verdadeira vingança. Não destruir Richard, mas construir algo a partir das cinzas dos meus próprios sonhos sacrificados. Agosto me encontrou sozinha na minha mansão em Westchester às 2 horas da manhã, sem conseguir dormir. A casa parecia grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Richard não aceitara nada no divórcio. Assinara tudo sem discutir. Melissa estava começando sua própria jornada. Em uma empresa de tecnologia em Seattle, caminhei por cômodos que ecoavam com ausência. A sala de jantar formal, onde havíamos oferecido inúmeros jantares. Todos colegas de Richard.
Nunca, meus amigos. A sala de estar onde eu sorria em clubes do livro com esposas, que agora atravessavam a rua para me evitar. As mulheres do clube de campo deixaram clara sua posição. Eu era perigosa. Sussurrou um conto de advertência entre champanhe. Lembra da esposa do Richard Winters? Ela era dona de tudo o tempo todo. Destruiu completamente. Dizem que agora o Marcus Blackwood entrega pizzas. Servi-me de vinho. O Chateau Margaux 2015 que eu estava guardando para uma ocasião especial que nunca chegou. E fiquei parada na janela com vista para o meu jardim. As rosas precisavam de poda. A fonte que Richard havia instalado para o nosso 20º aniversário borbulhava suavemente na escuridão. Eu tinha 62 anos. Era rica além da imaginação, poderosa além da conta, e completamente sozinha. Os amigos que enchiam aquela casa eram amigos de Richard. A vida social que eu mantinha era construída em torno da carreira dele. Sem ele, sem o papel de esposa corporativa, eu estava desgarrada, flutuando em um espaço que eu reivindicava, mas não sabia como habitar. Meu telefone ficou em silêncio no balcão. Ninguém mais ligou, exceto Victoria para tratar de questões legais e Melissa para verificar se eu estava comendo. As mulheres que eu conhecia há 2 décadas agora me temiam. Os executivos que riam de mim agora me evitavam. Eu havia vencido todas as batalhas, mas perdido a guerra pela conexão humana. Ainda assim, enquanto o amanhecer surgia sobre Westchester, pintando minha mansão vazia em tons de dourado e possibilidade, pensei naquela noite no Marriott, Marcus me chamando de perdedora, a risada de Richard se misturando com bolhas de champanhe e a luz do lustre, o momento em que decidi parar de ser invisível. O preço da visibilidade era o isolamento. O custo da vingança era a solidão. Mas, ao erguer meu copo, ao nascer do sol, brindando a mais um dia de liberdade, eu sabia a verdade. Eu faria tudo de novo, porque ser temida e sozinha ainda era melhor do que ser amada e invisível. Se esta história de vingança corporativa te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Caron revelou que era dona de 67% da empresa, enquanto ainda riam dela. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.